Quando pensamos em Sonic e jogos de luta, provavelmente vem o jogo Sonic the Fighters ou até mesmo Super Smash Bros na nossa mente, certo? Mas hoje eu irei falar sobre uma fangame brasileira lançada em 2003 que mistura a franquia Sonic the Hedgehog e The King of Fighters. Mas antes, dá uma olhada na descrição, pois tem o meu servidor no Discord. E agora sim, bora pro tema. Como era de se imaginar, o jogo foi feito usando a engine Mugen como base, pois ela é focada na criação de jogos de luta. Mugen significa infinito no idioma japonês, e quem já baixou algum jogo ou tentou montar o seu próprio, sabe muito bem que existem personagens de todos os tipos nos mais variados estilos. Você pode deixar tudo padronizado no estilo Marvel vs Capcom, por exemplo, através da programação ou com ferramentas externas. Sim, é possível pegar o Super Mario, por exemplo, e deixar ele com as mesmas mecânicas do que o Ryu ou o Spider-Man, além de poder criar estilos próprios, como o do próprio Super Smash Bros, aproveitando que eu acabei de citar o Mario. E a engine foi desenvolvida utilizando a linguagem C com auxílio da biblioteca Allegro, que é uma biblioteca própria para a criação de jogos para quem desenvolve em C ou C++. E no Allegro você consegue desenvolver tanto jogos 2D quanto jogos 3D. E o melhor de tudo é que eles lançam atualizações com uma certa frequência. Outra vantagem é que o Allegro também é código aberto, ou seja, você pode acessar o GitHub da biblioteca e ver o código-fonte para entender como ele foi feito. E caso você entenda de programação, especialmente C ou C++, você tem a base para abrir o leque de possibilidades do Mugen, mas dessa vez como desenvolvedor. Você pode criar personagens em um determinado estilo, e dessa vez eu não estou falando sobre copiar uma franquia mais famosa, e sim criar o seu próprio estilo, além de criar cenários com outras possibilidades, como objetos interativos ou outras partes como acontece no Ultimate Mortal Kombat 3. Mas vale lembrar que não é com qualquer curso de programação que você vai ser necessariamente um bom programador. Aconselho a você a estudar primeiro lógica de programação para você entender o que está fazendo, para depois sim partir para uma linguagem. E no caso do Mugen, você tem uns fóruns em vários idiomas como o português para perguntar, ou até mesmo pode explorar a documentação oficial da engine para entender como as coisas funcionam na linguagem do Mugen. E com todo esse panorama, vamos enfim falar sobre as coisas do jogo, começando pelo seu criador. Como eu disse no começo do vídeo, o jogo é uma criação brasileira, o que por lógica já disse a nacionalidade do criador, que é conhecido como Mugen Hunter. E falando sobre os seus trabalhos, a sua principal característica é criar personagens com a gameplay da franquia The King of Fighters. Não dá para cravar qual versão é especificamente, pois ele mescla vários pequenos elementos dos jogos lançados da década de 90, mas não de uma forma desorganizada. Já nos jogos, o seu principal trabalho é a franquia Sonic and the Freedom Fighters, ou Sonic e os Guerreiros da Liberdade. E a sua personagem principal, dessa vez não do jogo e sim em seus trabalhos, é a Amy Rose, mas não é a versão que está nesse jogo, mas sim na sequência, e isso só vamos ver em um outro vídeo. E por fim, vamos falar do jogo e também de seus personagens. A história do jogo se passa após o fim do desenho Sonic 7am, que tinha os Guerreiros da Liberdade que lutavam contra o Eggman, que estava tentando controlar o local onde eles viviam. Mas no jogo, o Eggman volta e completamente sanguinário, pois inocentes não foram robotizados, e sim colocados para dormir para sempre da forma mais quentinha possível pelo Metal Sonic. Metal Sonic que inclusive está mais forte do que nunca, e todo esse caos chamou a atenção de Sonic, Tails e Amy, que recrutaram os novos Guerreiros da Liberdade. E essa é a introdução do jogo, bora conhecer os personagens. Começando pelo Sonic, ele é líder dos Guerreiros da Liberdade, e dentro do universo dessa fangame, ele é um pouco convencido e até babaca às vezes. E na gameplay, o seu arquétipo é o Rushdown, que é o meu arquétipo favorito. Rushdown é aquele personagem que vai com tudo pra cima do adversário. Temos exemplos como a Kami de Street Fighter, Yori Yagami de The King of Fighters e Filia de Skullgirls. E sendo sincero, eu não esperava outro arquétipo para o Sonic, já que ele é muito impaciente. E coincidentemente, é o mesmo arquétipo que ele se enquadra na franquia Super Smash Bros. Partindo para o Tails, na história ele é apenas o ajudante do Sonic, além de fazer o papel do Choi na gameplay desse jogo. E eu falo isso, pois ele é pequeno e difícil de acertar. Fora que ele é um personagem quebrado, pois em vários momentos ele fica totalmente invulnerável, e tem o Desperation Move mais forte do jogo, além de ser de fácil execução. E em casos de partidas multiplayer, proíbem o Tails de ser usado. E caso permite o personagem, os dois jogadores têm que jogar com ele para ser justo. E a sua personalidade nesse jogo é bizarramente diferente do que nos jogos, puxando muito para as HQs da Arte Comics. O Tails é mimado, arrogante, prepotente e brigão, tanto que ele fica puxando uma rivalidade com o Knuckles o tempo todo. Agora eu entendo porque em todo jogo do Sonic.exe ele é sempre o primeiro a se ferrar, ou o único, caso o jogo seja uma
demo. Continuando, na gameplay o Tails é do arquétipo Shoto, que tem boas ferramentas de jogo neutro, como também para iniciar os seus combos. E personagens que também são desse arquétipo são Ryu e Ken da franquia Street Fighter. Falando do Knuckles, ele foi recrutado pelo Sonic, e ele é fundamental para o fim do jogo. O Knuckles tem certo interesse em uma outra personagem que vou falar mais tarde, e uma rivalidade unilateral com Tails, já que a raposa enche a paciência dele durante o jogo. E o Knuckles é do arquétipo Mix-Up, que tem um grande leque de ferramentas que, nas mãos certas, pode se tornar um verdadeiro pesadelo, pois vai ser bem difícil adivinhar o que ele vai fazer, já que ele tem um grande arsenal de golpes, tanto por cima, no jogo neutro e também por baixo. E outros personagens que também são desse arquétipo são a Blue Mary de Fatal Fury e The King of Fighters e o Rashid de Street Fighter. Falando sobre um dos personagens mais sem sal do jogo, vamos falar do Espio, que devido à amizade com o Knuckles, ele foi chamado para ajudá-lo. E na história ele não tem importância, além de soltar umas piadinhas bem sem graças no final do jogo. E seu arquétipo também é de Mix-Up, mas ele não é tão completo quanto o Knuckles, pois o Espio pode alternar de Rushdown para Zoner, e como ele não é forte nos dois arquétipos, decidi classificá-lo assim. E no jogo nós temos outro integrante dos Chaotix, que é o Tatumite, que apareceu no jogo Sonic Mania recentemente, caso você não se lembra. Assim como o Espio, ele também foi chamado pela amizade que tem com o Knuckles, e fica fazendo umas piadinhas piores do que a do Espio no final do jogo. E assim como o Tails, ele é quebrado, pois os seus golpes normais são pesados e dão um dano considerável, além de deixar o adversário um tempinho paralisado. E não, ele não é o boss desse jogo. E o arquétipo do Might é o arquétipo Grappler, que é o famoso personagem de agarrão, como Zangief de Street Fighter, Tizoc de Garou Mark of the Wolves e Cerebella de Skullgirls. E agora falando do interesse do Knuckles, vamos falar da Rouge, que foi chamada junta com outro personagem para poder ajudar nessa batalha. E assim como Knuckles, ela tem um arsenal completo mesclando tanto Shoto, Zoner e Rushdown, dependendo da situação no game. E apesar das asas, a gameplay dela está bem distante da Morrigan de Darkstalkers e mais próxima da King de Art of Fighting ou The King of Fighters. E a personalidade dela no jogo é bem provocativa, mas não igual ao Tails, e sim de um outro jeito, se é que você me entende. O que deixa o Knuckles completamente sem jeito. Mas vamos prosseguir para você não ficar pensando besteira. E o outro personagem que eu acabei de citar quando eu falava da Rouge era o Shadow, que apesar dele ser um edgelord, Sasuke Uchiha das ideias dentro desse jogo, ele é um personagem fundamental ao lado do Knuckles. E a gameplay dele é bem parecida com a do Sonic, só que melhor, pois você consegue emendar mais combos e eles tiram um dano bem maior. E dentro da história, ele até tem uma rivalidade com o Sonic, mas como disse, ele é um edgelord que precisa ser sombrio, então demonstrar qualquer sentimento quebraria esse personagem. E por fim, a última entre os heróis é a Amy Rose, que está no jogo para ajudar o Sonic. E dá para notar que o criador gosta bastante da personagem, pois ela tem bastante destaque na história. E na sequência desse jogo tem um detalhe um tanto quanto perturbador, mas isso só vou falar no outro vídeo. E voltando o foco para esse jogo, ela se encaixa melhor no arquétipo de Shoto, e essa é a versão da personagem que está bem capada em questão de arsenal de ataques. Ah, e antes que eu me esqueça, quem gosta do casal Soname vai ter uma surpresa no fim do jogo, e eu não vou revelar aqui, pois eu quero que você jogue ele. E por fim, vamos falar do último personagem, mas dessa vez ele não é mocinho. O boss do jogo é o Metal Sonic, que nos arquivos internos o criador disse que ele seria apelão, mas sendo bem honesto, eu achei ele bem fácil. Quem jogou Street Fighter 4 provavelmente vai se sentir familiarizado ao lutar contra ele, pois o arquétipo do Metal Sonic é o arquétipo composto. Esse arquétipo permite que um personagem tenha um moveset de outros personagens ao mesmo tempo, ou que reproduz os golpes em formas de clones. Exemplos desse arquétipo são o Seth de Street Fighter 4 e a Double de Skullgirls. E jogar com Metal Sonic é no mínimo esquisito, pois eu não sou chegado em personagens que copiam o moveset de outros. Compensa muito mais aprender o personagem original. E agora que eu falei dos personagens, vou falar sobre algumas coisas do jogo mesmo. A gameplay é bem parecida com jogos de The King of Fighters, onde temos dois botões de soco e chute, sendo um deles o golpe fraco e o outro forte. Também temos o Desperation Move, que é o super desse jogo, além dos personagens demonstrarem cansaço quando estão com pouca vida. Dá pra ver o carinho que o Mugen Hunter teve com seus personagens. Mas com as músicas eu não posso dizer o mesmo, e não é porque elas são ruins, mas sim porque elas são meio esquisitas de ouvir, já que tem um corte no meio e acaba repetindo essa mesma música. Isso quando não toca duas vezes ao mesmo tempo. E eu não posso nem pegar nos arquivos internos do jogo e colocar aqui no vídeo por questão de copyright, mesmo estando em formato MIDI, que pra mim é muito satisfatório de ouvir. E nos modos de jogo temos o modo Team Arcade, que podemos selecionar dois personagens ao mesmo tempo, sendo um deles controlado pela máquina. Ou se você preferir, você pode ter até 3 personagens de reserva, formando um time com 4 lutadores. E bem,
Levando o ano em que essa fangame foi lançada, ela tem uma qualidade absurda. Em 2003 não tinha 1/3 dos tutoriais de Mugen que tem hoje, talvez se duvidar nem em português tinha. E essa fangame é de graça e qualquer um pode baixar, só não colocarei o link pois o YouTube não gosta disso. E como eu adoro jogar jogos de luta e também sou fã da franquia Sonic, esse jogo é um belíssimo de um fanservice pra mim. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, ela é muito importante, então deixa ela aqui nos comentários. No mais, se cuide e nos vemos na próxima!